Boa noite. Boa noite. O sul do estado do Amazonas ganha reforço no combate às queimadas. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado marca a votação da reforma da Previdência para amanhã. Deputados britânicos se unem para evitar uma saída da União Europeia sem algum acordo de transição. A polícia prende mais uma vez os ex-governadores do Rio, Antony Garotinho e Rosinha Mateus. E você vai rever os problemas e também os avanços da educação no Brasil com imagens e sons de reportagens dos últimos 50 anos. O Jornal Nacional Cinquentenário está começando agora. O Exército intensificou o combate às queimadas no sul do Amazonas. 2 helicópteros do Exército se revezam nos sobrevoos à floresta. Em 20 minutos de voo, vimos várias áreas queimando e outras imensas, já destruídas pelas chamas. O piloto procura logo um lugar próximo para pousar. Bombeiros e soldados descem para começar o trabalho. O sul do Amazonas concentra 86% dos focos de calor no estado, que hoje também recebeu o reforço de uma nova equipe de brigadistas e soldados do Exército. Procuramos dessa forma uma maior eficácia, de forma que o foco do incêndio seja combatido, que os ilícitos ambientais sejam combatidos e que haja um trabalho de conscientização no sentido de preservação da nossa Amazônia. Com a ajuda das coordenadas, das fotos de satélite e as informações do Cadastro Ambiental Rural, os fiscais conseguiram identificar os responsáveis por pelo menos 50% de áreas queimadas, como essa daqui. Já tem 282 infratores identificados. Vamos chegar nessas propriedades e fazer os procedimentos necessários. Em Manaus, houve uma nova rodada de reuniões de ministros com governadores da região norte. Eles discutiram a criação de um núcleo permanente de fiscalização e monitoramento para o combate das queimadas na Amazônia. Outra proposta é adiar a GLO, a garantia da lei e da ordem, ou seja, manter as Forças Armadas por mais um mês. O prazo original vai até 31 de outubro. Os governadores também defenderam o fortalecimento do Fundo Amazônia, que financia ações de preservação da floresta. Os temas ainda serão discutidos em Brasília. 7 lideranças indígenas do Amazonas participaram da reunião para apoiar as ações ambientais do governo federal. O combate às chamas também está acontecendo em Apuí. O município está entre os 10 que mais registraram focos de calor acumulados este ano, segundo o INPE. Vamos ver como fica agora a previsão do tempo para amanhã em todo o país. Oi, Maju, boa noite. Aquele tempo de secura ainda persiste? Persiste ainda, Renata. Vou falar para vocês, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, que depois de um período extremamente seco entre junho e agosto, a chuva tende a voltar sim, mas discretamente para essas áreas atingidas por queimadas aí no próximo trimestre, ainda discretamente. É só entre dezembro e fevereiro que os volumes aumentam consideravelmente aí em pontos do norte, do centro-oeste, em parte do sudeste. Hoje, as áreas de instabilidade já chegaram com tudo e formaram essa nuvem enorme na região de Campinas, chamada de nuvem prateleira, gravada pelo telespectador Alexandre Hélio. A chuva passou pelo interior, veio para a capital paulista, foi para o Rio de Janeiro, pode ficar forte aqui em São Paulo e no Rio até o final da noite. Na madrugada, ainda pode ter chuva moderada no Rio de Janeiro, rajadas de vento também. Depois o tempo fica mais instável, faz 27 graus no Rio. Chuva e 16 graus apenas de máxima em Curitiba. São Paulo é da garoa e dos 20 graus à tarde. Pancadas em Manaus, em Boa Vista e chuvica, aquela chuva mais leve e rápida lá no Recife e em Salvador. Na área amarela, o tempo fica firme e em alguns pontos dessa área também fica bem seco, como lá em Palmas, que pode bater 41 graus amanhã, 39 em Cuiabá, 38 em Teresina, 37 em Goiânia, ao contraste, 17 de máxima em Porto Alegre. Mas tem cidades mais frias no Rio Grande do Sul, 0 de mínima em Bagé, 3 graus de manhã em Santa Maria,
4 em Uruguaiana, pode gear nessas cidades e em quase todo o estado do Rio Grande do Sul. E para completar, o pacote pode ter ressaca entre o litoral gaúcho e parte do litoral catarinense. Renata. Tirando o sul do Brasil, as temperaturas começam a subir devagarinho no resto do país, né, Maju? Obrigada, até amanhã. Tchau, Renata, até amanhã. Tchau. Até. Já sobre as águas quentes do Oceano Atlântico, no hemisfério norte, o furacão Dorian está mais perto da costa leste dos Estados Unidos. Na passagem por duas ilhas das Bahamas, ventos de quase 300 km por hora destruíram ou danificaram metade das casas. Dezenas de barcos foram parar na praia. Mesmo com a tempestade rebaixada à categoria 2, autoridades americanas ordenaram a retirada de mais de 1 milhão de pessoas. E pelo terceiro mês seguido, a produção industrial do Brasil caiu. Segundo o IBGE, em julho, a queda foi de 0,3%. O pior resultado para este mês desde 2015. No ano, a retração no setor chega a 1,7%. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado marcou para amanhã a votação da reforma da Previdência e da proposta de emenda constitucional que inclui estados e municípios, apelidada de PEC paralela. O acordo para a votação das duas propostas de emenda constitucional foi fechado entre os líderes de partidos e reduz o prazo de tramitação da PEC paralela. A gente consegue votar amanhã já na Comissão de Constituição e Justiça e ganhar 30 dias de discussão na matéria. E aí sai da CCJ direto para o plenário. O relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Gereissati, do PSDB, dividiu o parecer dele em duas partes. Uma para a PEC original e outra para a PEC paralela, em que concentrou as mudanças. A proposta estende a reforma aos servidores públicos dos estados e municípios, desde que os governadores aprovem uma lei ordinária nas assembleias legislativas. E também faz ajustes, como aumentar o valor da aposentadoria por incapacidade em caso de acidente. O relator, com concessões e novas fontes de arrecadação, manteve a economia final com a Previdência em torno de R$1 trilhão nos próximos 10 anos. Além disso, seriam economizados mais 350 bilhões de reais com a extensão da reforma para os estados. Na CCJ termina amanhã, se meia-noite ou na madrugada do dia seguinte, a gente não sabe. Isso vai depender dos debates. A previsão é concluir a votação da reforma da Previdência no plenário do Senado até o dia 10 de outubro. Depois, a PEC paralela seguirá para a Câmara. A seguir, o casal de ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Matheus é preso de novo no Rio. Os ex-governadores do Rio, Antony Garotinho e Rosinha Matheus, foram presos mais uma vez. Duas prisões numa mesma casa. Os ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Matheus foram presos no apartamento da família, no bairro do Flamengo, e levados para a cidade da polícia. O repórter Guilherme Peixoto acompanhou a chegada do casal e tentou ouvir Garotinho, mas um promotor de justiça não deixou que ele falasse. O senhor quer falar? O senhor tem alguma coisa? Não vai falar. O Ministério Público afirma que o casal direcionou 2 contratos para a Odebrecht em troca de propina, durante os mandatos de Rosinha como prefeita da cidade de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. Com base na delação de ex-executivos da empresa, os promotores dizem que a empreiteira recebeu R$1 bilhão para construir cerca de 5 mil casas populares e pagou 25 milhões em propina entre 2008 e 2014. A operação de hoje prendeu outras 3 pessoas consideradas de confiança do casal e acusadas de intermediar os pagamentos. Uma delas é Sérgio dos Santos Barcelos, atualmente subsecretário de Assistência Social e Direitos Humanos do governador do Rio, Wilson Witzel. Com as prisões de hoje, os últimos 4 governadores do estado do Rio estão atrás das grades. Sérgio Cabral, Luiz Fernando Pezão, Rosinha Matheus e Antony Garotinho. Para o casal, não é a primeira vez que a polícia bate à porta. A justiça determinou a prisão de Garotinho pela primeira vez em 2016 por compra de votos. Ele passou mal no dia e ainda na ambulância reagiu à prisão. Em 2017, o ex-governador voltou a ser preso pelo mesmo motivo, mas ficou em prisão domiciliar. 2 meses depois,
Garotinho e Rosinha Mateus foram presos, acusados de arrecadação ilegal de dinheiro de campanha. Enquanto estava em Benfica, Garotinho disse que foi agredido por aliados do ex-governador Sérgio Cabral, rival político dele. Mas nada foi comprovado. Desta vez, o Ministério Público quer que o casal fique na cadeia. Tendo em vista a peculiaridade e as características dos réus, é notório que eles podem, evidentemente, através de várias ações, fazer ou ameaça, ainda que psicológica, ou algum tipo de manejo com relação a essas testemunhas que foram arroladas. A defesa do casal Garotinho, que está sem partido, disse que as prisões são ilegais e infundadas, que a prefeitura pagou apenas pelas casas que ficaram prontas, que não houve superfaturamento e que vai recorrer da decisão. O Partido Patriota declarou que vai desfiliar Rosinha em outubro. A construtora Odebrecht afirmou que colabora com as autoridades para esclarecer os fatos. Nós não conseguimos contato com a defesa de Sérgio Barcelos, mas o governo do estado determinou a exoneração dele do cargo. Ontem, o Jornal Nacional exibiu uma reportagem sobre uma brasileira cadeirante que relatou ter sido maltratada por funcionários do aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, e deixada no chão sem assistência por mais de 40 minutos. Hoje, a companhia aérea Lufthansa, no Brasil, declarou que a passageira se tornou agressiva com a tripulação e a equipe de solo quando soube que não poderia sair do avião com alguns itens de bordo. Que isso dificultou a assistência e tornou impossível a transferência dela para a cadeira de rodas. Que os prestadores de serviço ligaram para a segurança do aeroporto para resolver a situação. E que a empresa vai tratar o caso com seriedade e investigá-lo. A administração do aeroporto de Frankfurt lamentou o ocorrido. Declarou que não tolera discriminação ou tratamento inadequado de passageiros, que atendeu mais de 900 mil passageiros com mobilidade reduzida no ano passado e que vai examinar o motivo e a forma como o incidente aconteceu para tomar as medidas apropriadas. No Reino Unido, deputados de oposição e do governo se uniram para tentar bloquear uma separação da União Europeia sem acordo de transição. Antes de a batalha começar, uma deserção. O deputado abandonou o governo e foi para o lado dos rivais. O gesto tirou de Boris Johnson a maioria no parlamento. Mas o primeiro-ministro não encolheu. Ameaçou de expulsão do Partido Conservador quem votasse contra ele. Boris disse que bloquear um Brexit sem acordo seria a rendição nas negociações. O líder do Partido Trabalhista respondeu que a saída desordenada da União Europeia é que seria a rendição de empresas e empregos britânicos. A oposição foi mais convincente. Com a ajuda de deputados do governo, a maioria decidiu que o parlamento controla a agenda de votação. E vai votar amanhã uma lei que obrigaria Boris a pedir um novo adiamento do prazo de separação, hoje, 31 de outubro. A manobra foi em caráter de urgência, no primeiro dia depois do recesso de verão. O parlamento vai ser suspenso a partir da semana que vem. Depois da derrota hoje, o primeiro-ministro anunciou que vai propor ao parlamento novas eleições. As eleições antecipadas seriam uma manobra arriscada para Boris Johnson. Ele se apresentaria como um primeiro-ministro comprometido a tirar o Reino Unido da União Europeia. Só que a última pesquisa de opinião mostrou que a maioria dos britânicos é contra uma saída sem acordo nenhum. E há uma pressão crescente das ruas para que haja um segundo plebiscito. E o sinal verde de um partido populista para aliança com um partido de centro-esquerda abriu a possibilidade de a Itália finalmente voltar a ter um governo. 2 semanas depois da renúncia do primeiro-ministro Giuseppe Conte, a possível volta dele ao governo ficou nas mãos de uma pequena parcela dos eleitores. Luigi Di Maio, líder do Movimento 5 Estrelas, encontrou no próprio partido um obstáculo a um acordo com o Partido Democrático, de centro-esquerda. Entre as exigências, Di Maio não abria mão de ser vice-primeiro-ministro. Diante do impasse, decidiu jogar a decisão para os eleitores do movimento. A votação foi online através de uma plataforma que os 5 Estrelas costuma usar para ouvir a opinião dos eleitores. Entre mais de 100 mil inscritos, 73 mil votaram para dizer se aprovam ou não a aliança, menos de 0,5% dos quase 50 milhões de eleitores italianos. Além de questionar a representatividade, muitos duvidam da segurança do sistema.
Quase 80% dos eleitores da plataforma online aprovaram a aliança entre o Movimento 5 Estrelas e o Partido Democrático. O novo governo italiano deve ser formado nas próximas horas. A seguir, os duelos da semifinal da Copa do Brasil. E uma homenagem ao Jornal Nacional por meio século de telejornalismo. O Brasil venceu a Grécia na Copa do Mundo de Basquete na China. Os gregos tinham o melhor jogador da temporada da NBA, Giannis Antetokounmpo, mas o cestinha da partida foi o Anderson Varejão mesmo, com 22 pontos. A vitória suada por 79-78 valeu a classificação para a segunda fase. E o Palmeiras tem técnico novo. Mano Menezes assinou contrato até o fim de 2021 e substitui Luiz Felipe Scolari, que foi demitido ontem. Amanhã, 2 jogos vão classificar os finalistas da Copa do Brasil. Setembro, no Rio Grande do Sul, é tempo de celebrar as tradições. Mês em que os gaúchos comemoram a Revolução Farroupilha. Tem chimarrão e churrasco para todo lado. Bastante costelão, porco, ovelha. Todo dia churrasco e chimarrão. E o mês já começa com mais um motivo de celebração. O bom momento do futebol. Grêmio e Inter estão nas semifinais da Copa do Brasil. Se passarem, o Grenal, o clássico regional, pode decidir pela primeira vez na história uma competição nacional. Os 2 times de Porto Alegre têm vantagem. O Internacional venceu o Cruzeiro em Belo Horizonte por 1-0. Joga por um empate em casa para avançar. O Cruzeiro vai vir motivado e a gente tem que ter o dobro dessa motivação deles para poder não ser surpreendido e conquistar nossa vaga para a final. O Cruzeiro, maior campeão da Copa do Brasil com 6 títulos, está invicto sob o comando de Rogério Ceni. A gente conseguiu aí, em poucas semanas aí, bons resultados, uma evolução nítida, né, em todos os aspectos ali dentro de campo. Na outra semifinal, o Grêmio derrotou em casa o Atlético Paranaense por 2-0 no jogo de ida. Acho que a gente tem que ir lá com o intuito, mesmo com a vantagem de jogar futebol. É o que a gente faz quando a gente sai para enfrentar os adversários. Os paranaenses apostam na força da Arena da Baixada, onde venceram 16 dos 22 jogos esse ano. Temos um grupo muito focado, que trabalha bastante, os caras são gente boa, se dão bem um com os outros, sabe? Isso aí tem tudo um peso importante para que a gente possa, né, ter a esperança de conseguir ainda a conquista de algo grandioso nesse ano. As semifinais envolvem clubes do Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. Mas jogo grande e decisivo mexe com o Brasil inteiro. A FIFA divulgou a logomarca da Copa do Mundo de 2022, que vai ser disputada no Catar. A imagem une elementos da cultura árabe e o número 8, que é a quantidade de estádios do primeiro Mundial do Oriente Médio. A Câmara dos Deputados teve uma sessão solene hoje em homenagem aos 50 anos do Jornal Nacional. A sessão foi aberta com o hino nacional. Pátria amada, Brasil. Deputados assistiram a um vídeo com momentos especiais do Jornal Nacional. No ar, Jornal Nacional. Há 50 anos parecia impossível. Um jornal nacional, um jornal em rede nacional de televisão. E hoje, a Câmara dos Deputados fez essa sessão solene para homenagear quem teve coragem de sonhar, quem acreditou e continua acreditando nessa ideia. O deputado Hildo Rocha, do MDB, pediu a sessão, que reuniu representantes da TV Globo e da ABERT, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. No discurso, o parlamentar disse que, em pouco tempo, o JN se tornou a primeira página do jornalismo brasileiro, o mais respeitado, influente e visto, e fez questão de homenagear alguns de seus criadores. Ainda com o risco de cometer injustiça, não há como deixar de registrar o nome de alguns pioneiros, daqueles que, superando ingentes adversidades, conseguiram lançar o Jornal Nacional. Roberto Marinho, fundador da TV Globo e um dos maiores nomes da história da imprensa brasileira. José Bonifácio Sobrinho, o Boni, Walter Clark, o primeiro diretor-geral da emissora, e Armando Nogueira, que por muitos anos foi diretor-geral da Central Globo de Jornalismo.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, disse que o Jornal Nacional foi importante para a integração de um país tão grande e continental como o Brasil. Ele destacou a importância da imprensa e do JN no combate às fake news. Vivemos de hoje aos próximos 10, 20, 30 anos um novo desafio, o desafio da revolução tecnológica, onde as fake news prosperam em relação à verdade. E é nesse contexto de mudanças, inclusive de contestação da democracia liberal, em todos os países do mundo, em muitos países do mundo, na Espanha, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, com o Brexit, que ainda não deu uma solução, e no Brasil também, com uma mudança de ciclo político. Nós sabemos que, para combater a falsa informação, a mentira, as informações distorcidas colocadas pela rede de qualquer forma, nós temos a imprensa brasileira e certamente a liderança do Jornal Nacional para levar a informação verdadeira a todos os brasileiros e brasileiras. Falou ainda da importância do JN para a consolidação da democracia. Sei da importância que o Jornal Nacional tem para o Brasil. Todos nós que estamos na política sabemos que quando a gente tem uma informação importante, a nossa prioridade é que ela apareça no Jornal Nacional às 9 da noite, porque essa informação vai chegar ao maior número de brasileiros, a milhões de brasileiros. Então, parabenizo o Jornal Nacional, agradeço à TV Globo, por tudo que tem feito pela democracia, pela liberdade de imprensa e, principalmente, pela integração que o Jornal Nacional e os jornais da TV Globo colaboraram e foram decisivos para a integração desse país. Deputados pediram para discursar, como Ângela Amin, do Partido Progressista. Falaram no plenário e na tribuna. Eu não poderia deixar de registrar aqui a importância da Rede Globo e do Jornal Nacional num dos episódios mais críticos do estado de Santa Catarina, que foram as enchentes de 1983. Além de mostrar as cenas vivenciadas pelo Estado, nosso Estado e da sua gente, fez com que o Brasil e o mundo buscassem, através da solidariedade, a reconstrução daquele Estado com maior rapidez. O vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo, Paulo Tonet, representou o presidente do Conselho Editorial do Grupo Globo, João Roberto Marinho, impossibilitado de comparecer à sessão. Paulo Tonet leu o discurso que João Roberto preparou para a cerimônia. Nele, João Roberto lembrou que desde o início deste século houve uma revolução com o avanço das novas tecnologias e das redes sociais. Que os sites jornalísticos se contam em número infinito. Os lares com TV por assinatura quintuplicaram. E que 230 milhões de smartphones põem a notícia e a imagem de todos os tipos na palma das mãos dos brasileiros. Mas que nada disso afetou a importância do Jornal Nacional. Uma revolução vertiginosa. Uma coisa, no entanto, mantém um lugar de centralidade absoluta na vida dos brasileiros: o Jornal Nacional. Em agosto passado, cerca de metade de todos os televisores ligados no país estava sintonizado no Jornal Nacional. Um desempenho sem igual, não somente no Brasil, mas mundo afora. Qual a razão deste êxito? Por que os brasileiros, todas as noites, há 50 anos, assistem o Jornal Nacional, mesmo com o crescimento exponencial de opções? Porque reconhecem que o jornalismo que lhes é oferecido tem qualidade. Desde sempre foi assim. No discurso de João Roberto Marinho, há um elogio à Constituição brasileira, que assegura a liberdade de imprensa, e também um elogio à Câmara dos Deputados. Só se pode fazer este bom jornalismo, isento e independente, graças à Constituição que nos rege, escrita por seus predecessores e promulgada nesse histórico plenário. Pilar maior da democracia brasileira, é respeitada pelos três poderes ao longo dos anos que se sucederam desde 1988. Sem desmerecer outros poderes, todos fundamentais, o papel desta casa tem sido de suma importância. Graças às senhoras e aos senhores
àquelas e àqueles que aqui estiveram antes, o jornalismo profissional pode cumprir o seu papel. Ontem, como hoje, é o compromisso desta casa com a democracia, com a república e com as liberdades individuais, em especial a liberdade de imprensa, que permite que se possa informar sem amarras o povo brasileiro. Ideias regressivas, como com grande impacto negativo na atividade jornalística, surgem de quando em vez, mas é perene a postura da Câmara dos Deputados em rechaçar tais ideias, ou de sequer dar chance para que progridam. Temos a consciência de que esse comportamento é tão profundo e se mantém inalterado, mesmo quando, por vezes, a instituição é objeto de coberturas que desagradam a alguns de seus membros. Não há prova maior de apreço pela liberdade de imprensa do que o reconhecimento de sua importância no regime democrático. Esta homenagem ao Jornal Nacional, que nos toca profundamente e pela qual teremos sempre enorme gratidão, é exemplo eloquente disso. Deputados voltaram a discursar. Eduardo Bolsonaro, do PSL, foi um deles. Normalmente, aqui dentro do Congresso, alguns políticos tentam dar um nome bonito, mas por trás existem outras intenções quando falam em democratização da imprensa ou qualquer tipo de controle. Para mim, pouco importa a linha editorial. O importante é que vocês tenham a liberdade para fazer o trabalho de vocês. A sessão terminou com cumprimentos entre os presentes. A seguir, os problemas e os avanços da educação no Brasil em 50 anos de reportagens do JN. Seja bem-vindo a mais um dos cenários mais marcantes da história do Jornal Nacional. Aqui foram apresentadas as notícias do Brasil e do mundo entre 1981 e 1983. Nesse ambiente, a gente vai abordar hoje mais um tema essencial para qualquer sociedade organizada, para qualquer país: a educação. O caminho que o Brasil percorreu nos últimos 50 anos foi difícil. Qualquer cidadão sabe o quanto o nosso país ainda sofre as consequências de um ensino deficiente. Alunos com dificuldade de chegar a uma escola, escolas com falta de estrutura e de professores, professores com salários achatados e sem condições de se aperfeiçoar, para citar só alguns exemplos de problemas comuns. São desafios que o Brasil ainda tem que vencer. Mas o bom de revisitar os arquivos do JN nessas 5 décadas foi que a gente viu também muitos avanços, muitas conquistas, como garantir acesso ao ensino fundamental para quase 100% das crianças, criar o Fundeb para melhorar o financiamento da educação básica, adotar uma base curricular única num país tão grande, facilitar o acesso de negros e de crianças pobres ao ensino superior. E nós ainda encontramos professores que, no meio tão adverso, se desdobraram, superaram obstáculos por amor a uma profissão que é essencial para todas as outras profissões. As conquistas são muitas, mas não eliminaram desafios como o de assegurar que todas as crianças concluam ao menos o ensino médio e que a qualidade desse ensino atinja patamares que permitam ao país um crescimento sólido. No mosaico de trechos de reportagens sobre educação que a gente vai ver a partir de agora, os sons e imagens originais da época em que elas foram exibidas permitem enxergar com clareza tanto esses problemas quanto os avanços do nosso país nesse setor. E mostram como é fundamental que educação continue a ser um tema sempre presente nas nossas reportagens. One child, one teacher, one book and one pen can change the world. Se todos os sonhos passam pelo banco da escola, o que fazer para que a educação de qualidade se torne acessível a um número cada vez maior de brasileiros? Eu acho muita dificuldade, principalmente a trabalhar com a primeira série. Porque são meninos que estão na fase de coordenação motora e eles no chão não têm oportunidade. O que é que falta aqui na escola? Está faltando mobiliário, que é o principal. Cadeiras, banco suficiente para as crianças, certo? Aqui você está dando aula ao mesmo tempo para crianças de primeira, segunda, terceira e quarta.
parece desanimada, Socorro. É hoje só? Uma escola que deveria preocupar todos os brasileiros de bem. A educação pública ela é órfã em todos os níveis de poderes. Quero ser professora, advogada e engenheira. Veterinária. Vênus é mais brilhante do que Júpiter. Um dos meus sonhos é ser cientista, estudar os planetas, espaço. Quando eu crescer, eu vou ser poeta. Eu vou escrever muitos poemas que nem o Mário Quintana. Educação de qualidade tem sido um dos desejos mais recorrentes dos brasileiros. Na lei mais importante do país, a Constituição, está escrito que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família. Primeiro o I, depois o LOM. Quanto mais cedo as crianças começam a estudar, a receber estímulo, mais elas aprendem a raciocinar. E o aprendizado fica mais fácil para o resto da vida. Os primeiros anos do ensino fundamental são a base para toda a vida escolar. Várias cidades estão virando a página dos erros da educação brasileira. Em parte, pelo programa de entregar a cada município e a cada diretora de escola o dinheiro da educação. O Senado aprovou hoje o texto básico da emenda constitucional que cria o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica nos estados e municípios. É a primeira vez que o Brasil tem uma base comum curricular, estabelecendo uma formação comum. Prevê que a alfabetização ocorra nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, quando a criança tem entre 7 e 8 anos. Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Todas as escolas devem implementar a base até 2020. Esta é uma classe de primeira série. São 40 alunos. Deles, só 8 vão conseguir terminar o primeiro grau. Para mudar esses números, o governo vai especializar professores, melhorar escolas e construir mais salas de aula. Aprender e passar de ano não pode ser uma batalha apenas do aluno. A família, a escola, o professor são muito importantes e fazem diferença. Os professores que se destacam hoje, nas suas áreas, eu digo na rede pública especialmente, são os professores que conseguem trabalhar com o que se tem. Para despertar o interesse dos alunos e garantir o aprendizado, existem vários caminhos. O professor está buscando novas tecnologias, um material que seja atrativo, que chame a atenção da criança, Em vez de falar de análise sintática de Camões, vamos ver se você entende a bula do remédio. São muitas possibilidades de fazer a escola interessante. Para entender matemática, tampinhas de garrafa. 70, 80, 90, 100. Muito antes de aprender química e biologia, as crianças entendem a transformação da semente nas verduras que vão para a salada do dia. E a lição de inglês sai do livro para ganhar vida na interpretação deles. Meat, eggs, vegetables, rice. Quanto maior for o empenho dos pais, quanto melhor for a formação dos professores e quanto mais equipada estiver a escola, melhor será o desempenho dos alunos. A biblioteca aqui é um capricho. A sala dos computadores, uma beleza. 1, 2, 3, 4. Nós conversamos com vários alunos e todos usaram as mesmas palavras para definir o computador. Ele é divertido e ensina as coisas rapidamente. Podem ser usados em todas as classes, de geografia a matemática, passando por redação. Neste centro comunitário, cedido pela Igreja Católica, começa a funcionar a primeira escola de informática e cidadania. Meninos e meninas da periferia que projetam na tela do computador o sonho de um futuro melhor. Eu quero ser alguém, no mercado de trabalho. Aqui, quando o aluno chega na classe e abre a carteira, está abrindo um computador. Nesse computador, ele pode fazer pesquisa na internet, escrever texto. E tudo que o professor escreve no quadro negro, que é um quadro eletrônico, aparece ao mesmo tempo aqui na tela do computador. A qualidade do ensino depende de muitos fatores em graus diferentes.
É um desafio que nós temos ainda, universalizar a pré-escola e universalizar o ensino médio. 45 milhões de estudantes estão nas escolas públicas. Segundo o censo escolar, eles representam mais de 87% dos alunos. A maior parte é de baixa renda e só agora está conseguindo ter acesso à escola, que é de graça. Uma parcela enorme de estudantes termina o terceiro ano da educação fundamental sem saber o básico de matemática e de português. A gente vê que o ensino é o mesmo desde a década de 80, 90, não sei. E as coisas precisam evoluir, precisa de uma melhoria. Ninguém obriga um adolescente a ficar numa escola em que ele não sente ligação com o projeto de vida dele. O governo sancionou hoje a lei que institui a reforma do ensino médio. O número de horas de aula vai aumentar e o aluno vai poder escolher uma parte do currículo. Liberdade para escolher o que aprender na escola é um sonho antigo do jovem. Mas nem tudo será opcional. Português e matemática continuam obrigatórias durante todos os anos do ensino médio. Tudo isso é parâmetro do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que avalia o desempenho escolar em português e matemática, considerando reprovações e abandono dos estudos. Felizmente agora a gente tem o IDEB, que é uma nota de 0 a 10 que cada escola tem. Assim como o filho tem uma nota do seu aprendizado na escola, a própria escola tem uma nota. O Mauro está estudando matemática. Ele segue o exemplo da irmã mais velha. Monique foi a primeira da casa a participar da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. As Olimpíadas tiveram um papel muito importante de ponte. Eu não sabia que existia uma carreira de matemática quando eu comecei. Arthur Ávila é o primeiro brasileiro a ganhar a medalha Fields, considerado o Nobel da Matemática. Um dos problemas mais graves do ensino público, talvez o maior, foi discutido neste encontro: a evasão escolar. Fazer com que meninos e meninas permaneçam mais tempo dentro da escola continua sendo um grande desafio da educação. O sonho de virar advogada vai ter que esperar. Aos 17 anos e grávida de 5 meses, Poliana abandonou o ensino médio, numa escola do interior do Piauí. Quando surge uma gravidez precoce, aumentam as responsabilidades, os desafios, principalmente para as mulheres. Para serem mães, muitas sacrificam justamente aquilo que poderia dar um futuro melhor para elas e seus filhos. Quando a sala de aula fica vazia, é fácil entender o impacto da violência na educação. As crianças simplesmente ficam sem aula. Agora, os especialistas dizem que são muito mais graves os impactos físicos e emocionais que essas crianças vão sofrer a longo prazo. O que você sentiria se estudasse ao som de tiros? A gravidez na adolescência e a violência influenciam, mas há outros fatores. A dificuldade de acesso às escolas nas áreas rurais do Brasil é um dos motivos que podem levar ao abandono escolar. Alguns chegam a andar até 5 quilômetros todos os dias, debaixo do sol forte do cerrado. As crianças ficam cansadas muito, né? Os municípios que evoluíram nas últimas avaliações nacionais seguem de perto os passos dos alunos também fora da escola. Se o aluno falta à escola um dia, já temos que saber por que o aluno não veio, o que o aluno está fazendo. Estudar é difícil, mas nada de desistir. A gente tem que vir para a escola como a gente merecer, andando, de canoa, de barco, de lancha, qualquer coisa. O importante é estar aqui. Eu ouvi dos colegas, você vai fazer mestrado para continuar numa escolinha rural? Então eu respondi, eu quero justamente fazer mestrado para eu poder ser uma professora melhor para os meus alunos da área rural. Lua do ar, azul. Essa escola rural se tornou a 6ª do país no ranking do IDEB. Estamos na Chapada Diamantina, que fica a 480 quilômetros de Salvador. Este lugar mostra outra riqueza.
Os alunos não só ultrapassaram o índice de desenvolvimento da educação básica previsto pelo MEC para a região, como alcançaram a meta para o ano de 2021. Um debate em Brasília, a situação do ensino e dos professores no país. Quase metade dos professores quer mudar de profissão. Uma pena, porque o professor é tudo num país. Só existem as outras profissões porque existe o professor. Nós somos obrigados a aguentar em cada sala de aula, muitas vezes mais que 40 alunos. E, além disso, os baixos salários obrigam o professor a trabalhar muito. Eu ensino em 2 escolas particulares e numa escola da rede municipal. Mas essa escola que é da rede estadual, de manhã, à tarde e à noite. Deborah, don't cry yet. We've got a long way to go. Uma brasileira de São Paulo ficou entre os 10 finalistas do principal prêmio para professores do mundo. Eu vejo meus alunos querendo ser engenheiros, querendo ser biólogos, porque despertou essa aprendizagem para eles. Eles entenderam que eles têm um lugar no mundo hoje. Esta antena rompeu o isolamento de 5 séculos e inaugurou um novo jeito de aprender. Tudo via satélite. Foi assim que o ex-vidraceiro Paulo mudou de profissão. Atravessava noites estudando em casa no Recife e acordava cedo para acompanhar as aulas do telecurso na TV. Foi uma grande oportunidade para eu poder ganhar tempo e mudar minha situação. Se formou em filosofia e virou o autor do livro do telecurso. O curso à distância é o futuro da educação, seja para apoiar a educação presencial, seja para permitir que seja feita uma educação nessa modalidade. Distância, perto, o importante é que esteja estudando. Que sem a educação a gente praticamente não é nada. Se a educação ilumina o caminho das pessoas, ainda temos 11 milhões e 300 mil brasileiros vivendo na escuridão. São aqueles que, em pleno século XXI, não sabem ler nem escrever. O analfabetismo é uma praga que vem sendo combatida, mas em ritmo lento. Eu sentia uma cega, não sabia ler nem escrever, eu olhava aquilo ali, eu não estava enxergando nada que está escrito ali. Você pegar aqui o ônibus não saber para onde ir, só pegar só o jeito do tipo do ônibus, a cor que seja, né? E não saber para onde é que ele vai. A sala de aula costuma representar o primeiro passo de uma guinada que estava só no desejo até agora. A escuridão ficou no passado e Dona Maria, aos 70 anos, pegou tanto gosto que não larga os estudos. E eu quero ainda subir na faculdade. Os vestibulandos hoje esqueceram os livros e procuraram as praias e os cinemas. Pequenos grupos, no entanto, ainda compareceram aos cursinhos pré-vestibulares em busca de um reforço. Na próxima segunda-feira serão realizadas mais 2 provas, da Avenida Agamenon Magalhães para o Jornal Nacional. Você não passou? Passei. Tá querendo você? Eu passei, pô. Eu passei hoje estudando. Passei odontologia. Seu Felipe Na Universidade de Brasília, nem foi preciso pensar muito para escolher uma forma de substituir o vestibular. Os candidatos vão fazer provas no final de cada série do 2º grau. Começaram hoje as inscrições para o Enem 2019. A partir do ano que vem, o Enem vai ter uma versão digital das provas. É o passaporte para entrada em pelo menos 129 instituições públicas no Brasil. O estudante vai pegar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio e se inscrever no SISU. O sistema de seleção unificada que classifica alunos para universidades públicas de todo o país. O ProUni também faz seleção de estudantes para bolsas em faculdades particulares com base nas notas do Enem e no perfil de renda familiar. O FIES financia com juros mais baixos e prazos mais longos os cursos superiores de quem fez qualquer edição do Enem de 2010 para cá.
O Supremo Tribunal Federal aprovou por unanimidade a adoção da política de cotas raciais nas universidades públicas. A maioria dos ministros do Supremo aprovou hoje a política de cotas sociais para o ingresso em universidades públicas. O presidente sancionou a lei que inclui pessoas com deficiência no sistema de cotas adotado pelas universidades e escolas técnicas federais. As universidades brasileiras estão recebendo alunos que estiveram longe das salas de aula por muito tempo. Quando caminha pelo campus, Bianca se sente cada vez mais perto de ultrapassar uma nova barreira. Filha de família pobre, a aluna vai vencendo as dificuldades para chegar aonde quer. Concluir a faculdade e dar continuidade à pedagogia, que é a educação. A educação realmente ela tem que ser blindada de todo o processo de mudança de período de governo ou de gestores ou de líderes políticos para que realmente sejam projetos de sociedade. É porque quando a gente vai crescendo, a gente tem que arranjar um emprego e a gente tem que saber das coisas, porque senão a gente não vai, assim, crescer na vida. To be the last. Que nós sejamos a última geração a ver salas de aula vazias, infâncias perdidas e potenciais desperdiçados. Um assunto de importância capital como a educação, sempre haverá motivo para discussões, porque sempre haverá problemas para resolver. Mas o bom dessa história é que sempre haverá soluções, enquanto houver gente séria tentando encontrá-las. Eu diria que é bom estudar, pensar no futuro e agir no presente. Se você se emociona, imagina a gente aqui. Bom, mas nessa reportagem a gente ouviu a voz do Pedro Bial perguntando a uma professora sobre o desânimo dela. Lá no comecinho da reportagem. Logo no começo. Acho que era Socorro o nome dela. Exatamente. Pois essa entrevista foi ao ar no projeto especial para as eleições de 2006, a Caravana JN. Na página 148 deste livro que está aqui na minha mão, o Bial explica como foi o encontro com essa professora. JN, 50 anos de telejornalismo, traz as memórias de dezenas de profissionais sobre os bastidores do Jornal Nacional nesse meio século de história. Na página do Jornal Nacional na internet, você encontra essa reportagem especial e ainda um conteúdo exclusivo do especial 50 anos. Boa noite. O Jornal da Globo é depois de The Voice Brasil. Boa noite e até amanhã.